Você já percebeu como os gatos conseguem conquistar a gente mesmo quando parecem agir de forma indiferente? Basta um olhar curioso, um ronronado inesperado, ou aquela mania de deitar exatamente em cima do seu teclado na hora errada, para que, de repente, eles tenham toda a sua atenção. E é justamente aí que mora o segredo. Nada disso é totalmente por acaso. Existe uma explicação científica e até evolutiva para a maneira como eles conseguem despertar em nós tanta admiração, cuidado e até dependência emocional. Durante muito tempo, criou-se a ideia de que os gatos eram animais frios e distantes, quase incapazes de formar vínculos profundos com os humanos. Mas a realidade é bem diferente. Esses pequenos felinos evoluíram para serem especialistas em despertar ternura e criar conexões sutis, mas poderosas. E quando entendemos como isso funciona, conseguimos enxergar nossos gatos de outra maneira. Não apenas como companheiros misteriosos, mas como mestres silenciosos em conquistar corações. Neste vídeo, você vai descobrir como aparência, comportamento e até sons foram moldados ao longo da história para tornar os gatos irresistíveis. E prepare-se, porque depois dessa explicação, talvez você nunca mais olhe para o seu gato da mesma forma. Quando falamos sobre fofura, existe um conceito científico chamado neotenia. Ele se refere à preservação de características típicas de filhotes na vida adulta, e os gatos são verdadeiros campeões nisso. Pense bem, aqueles olhos grandes em proporção ao rosto, as feições arredondadas, o focinho pequeno e até o jeito desengonçado de se mover em certas situações. Tudo isso é processado pelo nosso cérebro como sinais de fragilidade e necessidade de cuidado. É como se cada detalhe físico tivesse sido programado para ativar nosso instinto protetor. Não é coincidência que muitos donos descrevem seus gatos como eternos bebês. Esse vínculo é reforçado justamente porque os traços dos felinos lembram aquilo que em nós desperta ternura. Rostos infantis, movimentos suaves e expressões que parecem inocentes. A ciência já mostrou que, diante dessas características, nosso cérebro libera dopamina e ocitocina, os hormônios do prazer e do vínculo afetivo. Ou seja, olhar para um gato mexe diretamente com nossos circuitos emocionais, criando uma sensação imediata de bem-estar. E aqui entra um detalhe curioso. Enquanto os cães ganharam popularidade pela energia e lealdade explícita, os gatos conquistaram outro espaço, o da sutileza estética. Eles não precisam correr atrás de uma bola para chamar nossa atenção. Basta um piscar lento, um olhar prolongado ou o simples ato de se espreguiçar no sofá. É a própria imagem da delicadeza, é por isso que, mesmo sem palavras, os gatos têm uma arma poderosa, seu visual, naturalmente moldado para derreter corações humanos. Se a aparência dos gatos já é suficiente para conquistar, o comportamento deles leva essa atração a outro nível. Quem convive com felinos sabe. Eles não demonstram carinho de forma óbvia como os cães, mas têm gestos sutis que carregam muito significado. Um exemplo clássico é o famoso piscar lento, quase como um beijo felino. Quando um gato olha para você e fecha os olhos devagar, está dizendo que confia em sua presença e se sente seguro ao seu lado. É um gesto pequeno, mas cheio de emoção. Outro comportamento que ativa instantaneamente nossa resposta afetiva é o ronronar. Esse som suave não apenas nos acalma, mas também influencia diretamente nossa biologia. Estudos mostram que o ronronado estimula a produção de ocitocina, o mesmo hormônio que reforça vínculos entre mães e filhos. Ou seja, quando um gato ronrona no seu colo, ele não está só confortável. Ele está literalmente reforçando a ligação emocional entre vocês dois. E claro, ao clássico, se esfregar nas pernas do dono. Esse hábito vai além da marcação de território. É também uma forma de incluir você no mundo dele, misturando cheiros e reforçando a ideia de pertencimento. É como se ele dissesse: você faz parte da minha família felina. Curiosamente, esses gestos, que muitas vezes parecem simples ou até automáticos, são parte de um repertório altamente eficaz de comunicação. Os gatos aprenderam a usar cada sinal de forma estratégica, transformando o cotidiano em uma sequência de pequenas conquistas emocionais. Para entender como os gatos ficaram tão irresistíveis, precisamos olhar para sua história ao lado dos humanos. Diferente dos cães, que foram domesticados há dezenas de milhares de anos para caçar e proteger, os gatos se aproximaram das primeiras civilizações humanas de forma quase estratégica.
Quando os estoques de grãos atraíam ratos e outros roedores, os gatos selvagens encontraram ali uma fonte abundante de alimento. Aos poucos, essa convivência oportunista se transformou em parceria. O mais fascinante é que, nesse processo, os gatos foram selecionando características que os tornaram mais aceitáveis e até desejáveis para nós. Os mais dóceis tinham mais chances de permanecer próximos dos humanos e, com o tempo, passaram a exibir traços físicos e comportamentais que reforçavam a conexão. É por isso que o miado dos gatos domésticos, por exemplo, é tão diferente do de felinos selvagens. Ele foi adaptado ao longo de gerações para se assemelhar ao choro humano, despertando em nós um reflexo de atenção imediata. Essa evolução não foi apenas biológica, mas também estética. Gatos com rostos mais arredondados, expressões mais fofas e comportamentos mais mansos foram naturalmente favorecidos. Com o tempo, o resultado foi uma espécie moldada não só pela sobrevivência, mas também pela capacidade de despertar empatia. Hoje, mesmo dentro de casa, eles continuam usando essas ferramentas. O olhar prolongado na hora da refeição. O miado afinado que soa como um pedido de carinho. A forma de se enroscar discretamente no seu espaço pessoal. Tudo isso é parte de uma herança evolutiva cuidadosamente lapidada ao longo de milhares de anos. Em outras palavras, os gatos não são apenas animais de companhia, eles são verdadeiros artistas da adaptação, especialistas em conquistar corações sem fazer esforço aparente. Entre todas as estratégias de adaptação dos gatos, talvez a mais curiosa seja o miado. Diferente de outros felinos selvagens, os gatos domésticos não costumam usar o miado para se comunicar entre si. Esse som foi, na verdade, desenvolvido quase exclusivamente para dialogar conosco, humanos. E o mais interessante é que ele não soa de forma aleatória. Muitos miados foram moldados para lembrar, em tom e cadência, o choro de um bebê humano. Essa semelhança desperta em nós uma resposta instintiva, difícil de ignorar. É como se, inconscientemente, interpretássemos o miado como um pedido de atenção ou de cuidado urgente. Quem tem gato em casa sabe que, mesmo sem entender a palavra, é impossível não reagir quando ele mia na porta do quarto, perto do pote de ração ou simplesmente pedindo colo. Os estudos mostram que os gatos conseguem variar o tom e a intensidade do miado dependendo da situação. Um som mais agudo e insistente para chamar atenção imediata, e um mais suave, quase melódico quando querem carinho. Essa capacidade de modular o pedido torna o miado uma ferramenta incrivelmente eficaz de comunicação. Ou seja, não é exagero dizer que os gatos treinaram nossos ouvidos. Ao longo das gerações, aprenderam a usar sons que acionam instintos profundamente humanos, reforçando ainda mais o vínculo. Por isso, quando você ouve seu gato miando, lembre-se, não é apenas um som aleatório. É uma linguagem evolutiva, feita sob medida para conquistar você. Se existe um debate eterno entre amantes de animais, é a comparação entre gatos e cães. De um lado, temos os cães que conquistaram fama de amigos leais, sempre prontos a demonstrar afeto de forma clara e barulhenta. Do outro, os gatos que carregam a imagem de independentes, seletivos e até um pouco misteriosos. Mas o que muita gente não percebe é que essa diferença não é sinal de falta de carinho. É apenas uma forma distinta de criar vínculos. Enquanto os cães evoluíram para trabalhar em grupo, seguindo ordens e reforçando constantemente a proximidade com seus donos, os gatos escolheram outro caminho. Eles desenvolveram gestos sutis que exigem interpretação. O simples ato de um gato sentar perto de você, sem contato físico, já é uma forma de companheirismo. É como se dissessem: estou aqui, compartilho o espaço, confio em você. Essa diferença cria dois tipos de conexões emocionais. Com os cães, a relação é imediata, clara, recheada de sinais óbvios de afeto. Já com os gatos, a relação se constrói no detalhe, na leitura dos pequenos gestos e na conquista diária. É justamente essa sutileza que fascina tantos donos. A sensação de que o afeto do gato é mais raro e, por isso, mais valioso. Brincando um pouco com a comparação, poderíamos dizer que os cães são os amigos animados da festa, sempre prontos a interagir, enquanto os gatos são os misteriosos da sala, que não falam muito, mas cujo olhar é capaz de prender sua atenção. E no fim, ambos têm a capacidade de despertar amor genuíno, apenas por caminhos diferentes. Essa singularidade na forma de se relacionar talvez seja a maior prova de que os gatos conquistaram seu lugar nos lares
não apesar de sua independência, mas justamente por causa dela. Muita gente ainda acredita no mito de que os gatos são animais frios e incapazes de criar laços afetivos. Essa percepção vem em parte porque eles não demonstram carinho da forma explosiva e escancarada que vemos nos cães. Mas a verdade é que os gatos possuem seu próprio vocabulário de afeto. E quando aprendemos a interpretá-lo, percebemos que ele está cheio de gestos sutis e significativos. Um dos sinais mais conhecidos é o piscar lento. Quando um gato olha para você e fecha os olhos devagar, é como se estivesse enviando um "eu confio em você" silencioso. Outro gesto comum é trazer presentes, desde brinquedos até, em ambientes externos, pequenas presas. Para nós pode parecer estranho ou até desconfortável, mas para o gato é uma prova clara de carinho, como se ele estivesse compartilhando com você algo valioso. Dormir próximo ao dono, seguir de um cômodo a outro, escolher deitar no lugar onde você costuma sentar. Tudo isso também são sinais de vínculo profundo. Eles podem não pular no seu colo em todas as ocasiões, mas quando fazem, é uma demonstração de confiança e proximidade. O mito do gato frio cai por terra quando entendemos esses códigos. Eles não são distantes, apenas se expressam de outra forma. E justamente essa forma discreta de demonstrar carinho é o que torna a relação com eles tão especial. Uma conexão construída no detalhe, quase como um segredo compartilhado apenas entre vocês dois. Além de toda a fofura e dos sinais de afeto, os gatos também têm um impacto profundo no bem-estar humano. Diversos estudos já comprovaram que conviver com um gato pode reduzir os níveis de estresse, diminuir a pressão arterial e até ajudar na recuperação de momentos de ansiedade. Isso acontece porque a interação com os felinos estimula a liberação de hormônios como a serotonina e a dopamina, que estão ligados ao prazer e à sensação de calma. O simples ato de acariciar um gato no colo pode gerar uma resposta imediata de relaxamento. O ronronar, por exemplo, tem frequências sonoras que ajudam a reduzir a tensão e até podem auxiliar na cicatrização de tecidos, segundo algumas pesquisas. É como se o próprio corpo do gato fosse um instrumento natural de terapia. Mas os benefícios não são apenas fisiológicos. Emocionalmente, os gatos oferecem companhia constante, mesmo em sua forma mais silenciosa. Para quem vive sozinho, a presença de um gato pode significar a diferença entre a solidão e a sensação de ter um parceiro no dia a dia. A independência deles também contribui. Não exigem atenção constante como alguns animais, mas estão sempre por perto, criando uma convivência equilibrada. E se engana quem pensa que essa relação só beneficia os donos. Ao receber carinho, os gatos também sentem redução de estresse e se tornam mais sociáveis. Ou seja, é uma troca mútua. Enquanto nós ganhamos paz e afeto, eles ganham segurança e conforto. Uma simbiose perfeita, silenciosa, mas profundamente poderosa. Depois de tudo isso, fica claro que os gatos não são apenas animais misteriosos que dividem a casa conosco. Eles são resultado de uma longa história de adaptação estética e comportamental que os tornou verdadeiros especialistas em conquistar corações humanos. Do olhar inocente ao ronronar tranquilizador, passando pelos pequenos gestos de carinho que só quem convive com eles entende. Cada detalhe reforça um laço que vai muito além da convivência prática. Compreender essa trajetória ajuda a valorizar ainda mais a ligação que temos com nossos felinos. Eles não são frios, mas sutis. Não são distantes, mas seletivos. E talvez seja justamente isso que os torna tão especiais. Se o seu gato já transformou sua vida, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acredita no mito do gato frio. Assim, mais pessoas vão descobrir que por trás de cada olhar felino existe uma história de afeto e conquista que atravessa séculos.